Você profissionalmente estava prestes a viver um sonho de estrear na rádio e estava com a sua mãe numa UPA com a perspectiva de que pudesse ter um desfecho trágico. Exato. O mais doido de tudo é que desde quando eu fui com o Dário conversar, a minha mãe entrou num processo, assim, de saúde. Tá. Que eu passava a manhã na rádio aprendendo e a parte da tarde e a parte da noite na UPA com a minha mãe. Isso foi na terça, na quarta, na quinta, na sexta. No sábado, foi quando estourou, né? Que o Dário postou lá no Diário Cidadão, anunciou a minha estreia. Eu também postei. E aí, no sábado, cheguei em casa depois da rádio, era umas 2 horas da tarde. Encontrei minha mãe jogada no sofá. Jogada assim, né? Deitada no sofá. Só que assim, não tinha mais o que fazer aos nossos olhos, né? Sim. Porque já tínhamos ido no médico, já tinha feito vários exames, só que a gente não descobria o que estava acontecendo. Literalmente, ninguém sabia o que estava acontecendo. E ela estava ficando pior, adoecendo cada vez mais. Pior cada vez mais. Até que a minha prima, Mariana, minha enfermeira, foi em casa nesse dia que era muito Deus, né? Fazia um bom tempo que elas não iam, as minhas primas. E nesse dia ela foi. Um sábado visitar a gente e tal. E a minha mãe tava muito mal. Muito mal. E aí ela fez, né, os procedimentos lá pra ver como tava. Sim, sinais vitais. E tudo. Alguns exames básicos ali e tal. E aí ela falou, liga pro SAMU, porque ela tá morrendo. O SAMU veio. Aí imagina aquela cena de filme. Meu Deus, era pra ser o dia que eu estaria comemorando, né? Vamos situar a nossa audiência. Você profissionalmente estava prestes a viver um sonho de estrear na rádio e estava com a sua mãe numa UPA com a perspectiva de que pudesse ter um desfecho trágico. Exatamente. Então, esse era o misto de sentimentos que você tinha que lidar naquele momento. Exatamente. E óbvio que eu tava muito feliz pela estreia, mas ao mesmo tempo eu estava muito... Meu Deus, minha mãe tá morrendo. E aí, aquela chuva, e nós fomos pra UPA, aquela loucura toda, né, de SAMU e tal. E aquele cenário, chegamos na UPA. Gente, olha, eu sou muito... Tenho muita fé em Deus. Literalmente, Deus é a minha base, assim. E quando nós chegamos na UPA, eu estava... devastada. E eu queria chorar, só que eu não queria chorar na frente do meu pai nem da minha irmã. Sim. E eu também não queria chorar na frente dela. E ela lá e tal. E aí, sentada lá na recepção, do nada começou a tocar um louvor. Campeão faz teu voo, Deus dá asas. Tocou isso na UPA. Do nada, assim. Eu falei, claro, que loucura é essa? Mas aquele louvor me trouxe tanta força, assim, mas tanta fé, tanta convicção, que eu fui no carro, liguei pros meus irmãos, pra Aninha, pro Samuel, pro Matheus, que mora lá em Ubiratã. Falei assim, cara, é o seguinte, tá acontecendo isso. Acho que pro Matheus eu não liguei. Nós não falamos isso pra ele. Mas eu liguei pros meus irmãos que estavam em casa. Falei assim, é o seguinte, nós vamos entrar agora em oração pela mãe e ela vai sair curada. Porque nós temos fé e nós servimos um Deus que tudo pode, que tudo faz. Entramos em oração, oramos. Passou uns 30 minutos, o médico falou que tava transferindo a Vilmão pro hospital, porque ela precisava ser internada, urgentemente. Foi internada, fizemos exames, ela acalmou, passou a noite lá. No domingo de manhã, voltei pra ver como que tava a situação. A Vilmão estava ótima. E aí eu falei, uau! Sim. É muito Deus!